a agenda do Safadão, ela não sofre alterações, apesar desse episódio do hospital. Tanto que ele foi internado ontem, liberado ontem, está em repouso, mas hoje à noite ele deve cumprir o show que ele já tem marcado. Olha, ainda conforme a assessoria de imprensa, a agenda de shows do cantor não foi alterada. Safadão se apresenta na noite de hoje na cidade de Patos, no estado da Paraíba. Nesse fim de semana, ele também deve cumprir os shows. Ele faz shows, não é? Não, ele fez show, aliás, em Pedro Leonardo, na sexta-feira, e São João de Fortaleza no sábado, no domingo na cidade de Pernambucana, de Caruaru. Neste fim de semana, né, ele completou todos os shows, deu conta do recado, chegou o dia de folga, aí ele pifou e precisou ir para o hospital. Hoje recomeça a agenda de shows da semana, recomeça justamente por esse local que a gente falou aqui para vocês, por Pedro Leopoldo. Não, Pedro Leopoldo ele fez no sábado em Patos, não é? No estado da Paraíba, e ele já confirmou a presença. Então, acredita-se que ele já esteja se recuperando bem a ponto de conseguir fazer o show, e o resto tem que ser resolvido diante da justiça. E é isso que a gente está falando. Para não ter esse estresse todo, essa repercussão toda, para não ir parar no hospital, refaz esse acordo, atualiza, né? Aumenta essa pensão, deposita sempre aquilo que foi combinado e para de criar problema onde não tinha, pelo que parece. Já começava a se anunciar que um problema viria, porque a pensão, segundo a advogada, já não era suficiente para o padrão de vida do menino. Então já resolve tudo de uma vez e vida que segue, né? Vai contar com a admiração do público, que sempre teve por ele, mas ficou abalado com essa história. Eu acho que 90% dos fãs do Safadão não aprovaram a atitude que ele teve. Então bota tudo no lugar e vida que segue realmente. Boa tarde, Vladimir Alves, tudo bem, querido? Boa tarde, Tiago. Como é que estão as coisas? Não é mais fácil resolver assim? É desgastante e desnecessário tudo o que está acontecendo. Não existe isso de pagar por fora. Se ele quiser dar um agrado, um carinho a mais para o filho, tudo bem, mas isso não entra e não vale para a justiça. Se ele tem alguma dúvida do que a mulher está fazendo com o dinheiro em relação ao filho, ele que peça na justiça, claro, né? Não precisa ter todo esse... Porque, ó, você vê, ele está fazendo de 1 a 2 shows por dia. São 30 shows, pelo menos, em um mês. A agenda corrida, ele ganha? Ganha. A justiça determinou que são 9.000, 9.500, enfim. Então, ele paga esses 9.500 e cobre dela os comprovantes na justiça. Não tem essa história de pedir revisão, porque... Não dá para pedir por fora. Mas assim, essa história de ter ido parar no hospital não é só sinusite não, então, né? muito, por exemplo... Os bastidores estão tem a correria do dia a dia, né? Tem o estresse, tem esse desgaste emocional. A gente sabe que isso acaba mudando até a imunidade da pessoa e desenvolve uma sinusite, enfim, são várias coisas que ele resolve lá com um médico. Algumas pessoas estão falando que o caso da sinusite foi para desviar o foco... Sim. É versão oficial, fato, né? Porque o que pesou mas, assim, foi mesmo isso. É aquela coisa, não reclame do que você permite. Está permitindo que as pessoas façam deduções. Enquanto nada estiver esclarecido, as pessoas vão começar a deduzir, vão especular. E eu acho melhor resolver isso tudo do jeito que determina a justiça. Certo. Paga os 9.500, mostra os comprovantes, acabou. Certo. Olha aqui, está chegando agora também através da revista Quem, que está fazendo uma cobertura a mais detalhada sobre esse assunto, que o Wesley Safadão nega ter entrado na justiça para reduzir o valor de pensão. Isso também tinha estranhado, a gente nunca falou aqui que ele teria entrado na justiça, ele fez tudo por conta própria, aí que estava o problema, não é? Então, a Mileide Mihaly, que ganha 9.000 por mês, diz que Safadão passou a descontar da quantia, o total valor da escola do menino, a gasolina, aquela coisa toda. Mas o Wesley Safadão se pronunciou oficialmente sobre o caso de revisão da pensão envolvendo sua ex-mulher e o filho. E ele diz, em nenhum momento, a assessoria, em nenhum momento o cantor entrou na justiça para diminuir os valores pagos ao filho. Pelo contrário, o pedido é para aumentar a oferta de benefícios e para que a juíza
Anvisa determine de maneira mais específica a forma como os recursos devem ser pagos e destinados, já que o objetivo é que essa quantia proporcione a manutenção de bem-estar da criança. Veja a nota, existe um comunicado oficial. O cantor foi internado em Fortaleza ontem, devido a uma crise aguda. Depois do check-up completo, ele recebeu alta hoje, está em casa, está em repouso, conforme orientação médica, para que possa se apresentar no show programado para hoje em Patos, na Paraíba, como a gente disse. Olha aqui, primeiro, realmente, a gente nunca teve a informação de que ele tivesse entrado na justiça para pedir diminuição de pensão nenhuma. Agora, segundo, muito menos que entrou na justiça para pedir para aumentar, né? Aí aqui já está exagerando um pouquinho nessa história. Mas, enfim, é isso, sua opinião, a opinião do Felipe. Vamos fechar esse assunto e começar a nossa roda. Olha, eu fui batendo em tudo que é lugar de ontem para hoje. Melhor do que apanhar, né? Bati na porta do Safadão, Sim. Bati na porta da assessoria do Safadão e eu tive mais êxito quando encontrei um parente do Safadão disposto a falar o que de fato está acontecendo. E por que que ele não fala? Ele falou que ele quer preservar, de acordo com esse parente do Safadão, que ele quer preservar o filho e não colocar mais lenha nessa discussão. O motivo da internação, como você falou, é por conta de estresse, sim. Claro, porque ele está segurando tudo calado e ele não pode falar. Porque não quer e porque também não pode pela justiça, porque quando é vara de família, existe o segredo de justiça. Me poupe, né? E aí a história já tinha que ter falado desde o primeiro dia. Eu também acho que tem que falar. Porque neste momento, a única pessoa que teve voz foi a Mileide, contando o bastidor de toda a história. Sim, claro. Ele pode falar que sim ou pode falar que não, mas precisa se posicionar. Agora, uma outra história é que aí eu falei para esse parente, eu falei, mas olha, você não acha que o juiz ou a juíza que pegar a causa, ela não vai perceber que os salários são incompatíveis com o que paga de pensão? Ele falou, ele tem certeza que essa pensão vai ser aumentada. Mas ele quer que o recurso, que a grana, ele quer todos os comprovantes que está sendo usado exclusivamente para criança. Não precisava de todo esse caso, toda essa criação de caso para uma coisa como essa. Aumentar é muito fácil, todos os comprovantes aparecem,